vai trabalhar. Há uma coisa que evita o tempo demorar. Aprenda uma canção. Bom dia, segundo ano! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a Branca de Neve veio aqui dar continuidade às nossas atividades sobre a história. Ainda nós temos muita coisa para aprender com esse conto. Vamos lá para a página 9 da disciplina de português. Vamos ler a segunda parte da história. Entrou e começou a arrumar a casa. Viu que havia 7 cadeirinhas, 7 caminhas, 7 pratinhos e 7 copinhos. Era tudo tão pequeno, Branca de Neve estava cansada, que se deitou sobre as 7 caminhas e dormiu. Depois de algum tempo, chegaram os donos da casa, 7 anõezinhos que trabalhavam numa mina. Quando a viram, todos exclamaram ao mesmo tempo, muito surpresos: "Que linda!" Nesse momento, Branca de Neve acordou e contou o que havia acontecido. Com pena, os anões convidaram a jovem para morar com eles. Branca de Neve ficou muito contente e aceitou o convite. Enquanto isso, a rainha, muito confiante, voltou a perguntar: "Espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais bela do que eu?" E o espelho respondeu: "Sois muito bela, mas a Branca de Neve, que vive com os anõezinhos, numa casa no meio da floresta, é a mais..." Então ali, logo abaixo da história, ainda tem algumas ordens, né, as numerações do que vai acontecer na história para vocês estarem numerando. Então, como apresenta ali na segunda parte, o espelho ia falar alguma coisa para a rainha. E ainda ele falou aonde a Branca de Neve estava, porque ele disse que a Branca de Neve estava com os anõezinhos. Então, nós vamos ver a última parte da história, que fala o que acontece depois que a madrasta descobre que ela não é mais tão bonita assim. A rainha ficou verde de inveja e traçou um plano para se livrar de Branca de Neve, de uma vez por todas. Disfarçou-se de vendedora de pentes e cravou um pente envenenado na cabeça de Branca de Neve. Caiu sem sentidos no mesmo instante. Quando os anõezinhos chegaram, retiraram o pente da cabeça da menina e ela recuperou os sentidos. Ao saber pelo espelho que Branca de Neve estava viva, a madrasta disfarçou-se de velhinha, envenenou uma maçã e a ofereceu à menina, que ao dar uma dentada, caiu morta. Os anõezinhos puseram a jovem numa caixa de cristal e levaram para a floresta. Estavam chorando em volta dela, quando apareceu um príncipe de um país vizinho que, achando-a tão bela, não pôde deixar de abraçá-la. Quando a ergueu, saltou de sua boca um pedaço de maçã envenenada que estava entalado em sua garganta. Branca de Neve abriu os olhos e sorriu ao ver o príncipe. Pediu ao jovem que se casasse com ele e fosse viver em seu reino. Os anõezinhos despediram-se contentes, porque sabiam que a sua amiga finalmente estaria em segurança e seria feliz. Essa história que o livro traz também tem alguns detalhes diferentes, mas no final, né, a Branca de Neve também consegue ser feliz, consegue ir lá para o outro reinado, né, o outro castelo, para viver com o príncipe. Nas questões seguintes, vocês vão ter algumas perguntas, né, sobre o que pode estar acontecendo nessa história depois que ela acaba. E nós já sabemos que o final da Branca de Neve é ir para outro reino, é ser feliz para sempre. Mas e a rainha? O que será que ela fez? Depois que ela deu a maçã, o que será que aconteceu com ela? Percebam as frases da questão 15. Mulher muito bela, porém malvada e orgulhosa. Jovem muito bela. Tão furiosa que seus olhos soltavam faíscas. Estava tão cansada que se deitou sobre as 7 caminhas e adormeceu. As palavras bela, malvada, orgulhosa, furiosa e cansada foram utilizadas no conto Branca de Neve e os 7 Anões para caracterizar os personagens, ou seja, dizer como são ou como estavam em determinado momento na história. Esses nomes são chamados de adjetivos. Então, o que nós falamos para as pessoas? Ah, a Maria é muito linda. A Clara é muito simpática. Pedro é muito bravo. Então, são adjetivos que nós damos para as pessoas, características, para saber como elas são. Principalmente em histórias,
É importante colocar esse tipo de adjetivo para a gente saber, conseguir imaginar como que é esse personagem. Eu era muito furiosa, que os olhos soltavam faíscas, então já imagino uma rainha com os olhos assim muito fortes, faz vários planos para fazer maldades com as pessoas. Então a nossa mente ela já consegue imaginar várias coisas que esses personagens, né, podem ser, podem fazer, como eles são fisicamente, só a partir dos adjetivos, das características desses personagens. Ali em cima, no cantinho da página 12, tem o QR Code que vocês vão ter um jogo. Esse jogo, ele é um jogo de características. Vocês vão ter que dar características, né, adjetivos aos substantivos que estão aparecendo ali. Por exemplo, o que um carro pode ser? Um carro ele pode ser rápido, ele pode ser bonito, ele pode ser brilhante. As características que nós damos às coisas, vocês vão poder estar encaixando ali, dependendo do objeto que está aparecendo. Por exemplo, se tem 3 opções de características: bonito, amarelo e grande. Então, vocês vão olhar ali as imagens e vão ver com qual delas que combina melhor cada característica que o jogo está dando. Questão número 16 é uma ficha da Branca de Neve. Então, vocês vão olhar, buscar lá no texto quais são as características da Branca de Neve. Vocês vão estar preenchendo essa ficha. Também vou pedir que vocês realizem no caderno de atividades de vocês, com base nesse modelo de ficha aqui da Branca de Neve, vocês vão criar uma nova ficha que vai ser a ficha de vocês. Então, vocês vão fazer exatamente como está aqui: o nome, características, desafios, amigos, e vocês vão colocar aqui preenchendo, mas preenchendo com as características de vocês, com base nas informações de vocês. Questão 17 também vocês vão ver mais adjetivos, mais características, que é como vocês imaginam um príncipe. Então, nos traz várias características que podem estar sendo colocadas em um príncipe. Vocês vão escolher as que vocês imaginam, de acordo com a história, né? Como a história conta ali os detalhes, vocês vão imaginar. Eu imagino que o príncipe ele é guerreiro, ele é muito bonito, ele é muito alto. Então, vocês vão imaginar e vocês vão pintar apenas as características que vocês acham que o príncipe tem. Agora, nós vamos lá para o livro de atividades. Vocês lembram aquela história da Branca de Neve que o livro de atividades nos mostrou? Com um final diferente da que nós estamos acostumados. Então, o final, vamos relembrar o final da história para poder continuar as atividades. O espelho continuou mentindo todos os dias, mesmo quando a madrasta já era muito velha e feia. Mas ela continuou acreditando em suas palavras, porque tem gente que acredita em qualquer mentira, desde que seja a seu favor. Quanto à Branca de Neve, ela continuou vestindo trapos e limpando todo o castelo até o fim dos seus dias, o que é um final bem triste. Então, esse foi o final da outra versão da Branca de Neve que nós já vimos. 8 e um pedacinho da 9, nós vamos usar só até aqui em cima, porque depois já começa outro tema. Vocês vão estar respondendo as questões em relação a esse final diferente da Branca de Neve. Então, 10 nos traz uma pergunta bastante interessante. Já pensaram se o espelho resolvesse falar assim: não, rainha, você não é a mais bela, mas também a Branca de Neve também não é mais bela, e falasse o nome de outra pessoa? Como será que essa história ia acabar? O que será, quais planos será que essa rainha iria fazer para poder se livrar dessa outra pessoa mais bela que ela, que não fosse a Branca de Neve, que estava mais perto, né? Mais fácil para ela ir até lá. Imaginar, né, esse outro desfecho, essa outra versão de final da história, e vocês vão estar reescrevendo naquele espaço ali, de acordo com as ideias de vocês, com o que vocês imaginaram terminaria essa história. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A Branca de Neve vindo aqui contar a história da aula para vocês. Leiam essas histórias, é bem legal conhecer várias versões. Caprichem na atividade do caderno. Até amanhã!